tudo bem? Prazer em bater esse papo aqui contigo. Tudo bem? Prazer é meu, Alexandre. Vamos lá. Tem um dado do IBGE que eu gosto muito, que fala que o ponto de empobrecimento do ser humano, do brasileiro, na verdade, no ciclo de vida é aos 30 anos, ou algo próximo disso. E eu acho interessante desse dado que ele faz um link direto com o período de casamento, ou seja, a pessoa que já casou ou que está prestes a casar. A gente sabe que isso ocorre por algumas práticas que ainda não ocorrem numa relação, e a gente vai falar de 5 delas aqui. Eu queria começar contigo te perguntando o seguinte, a respeito de diálogo, tá? O que você imagina que pode ocasionar em uma relação a falta de diálogo sobre finanças? Primeiro, obrigado por ter me convidado, é um prazer falar de finanças, é um assunto de extrema importância para as nossas famílias, principalmente para nós casais, porque o casamento é a base da família. Para responder essa pergunta, Alexandre, eu quero ir lá em Provérbios 9, verso 6, fala assim na parte B, e andai pelo caminho do entendimento. A palavra entendimento aqui, ela vem do grego logo, que se você traduzir ao pé da letra para o português, fala verdade, que aí deriva a palavra comunicação, diálogo e entendimento. Se eu falar de verdade, me lembra de um outro versículo, que fala lá em João, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo a tua pergunta, um casal que não tem diálogo, ele vive na escravidão financeira. Quero deixar 2 pontos aqui, 2 desafios para nós, para a gente fazer uma reflexão. Quanto tempo eu tenho dedicado na minha semana para conversar com o meu cônjuge sobre finanças? Segundo ponto, quando fala que a verdade vos libertará, a verdade é Jesus. Quanto tempo eu tenho conversado com o Pai sobre finanças? O X da questão fica, quanto tempo eu investi conversando com o Pai, dedicando e clamando para o Pai? Senhor, me liberta de tal situação. Se não houve o diálogo entre eu e meu cônjuge, provavelmente também não houve o diálogo com o Pai sobre a libertação na área financeira de um casal. Legal. Alexandre, aproveitando e continuando o assunto finanças para casais, quero te fazer uma pergunta. Qual que é o impacto daquela comprinha escondida que ou o marido ou a esposa faz, ou aquela dívida oculta? Que impacto que isso gera nas finanças de um casal? Você sabe que essa tua pergunta é interessantíssima. Existe um termo no mundo de finanças para casais que calha bem nessa tua pergunta, que é a infidelidade financeira. Então, não só a compra como a dívida, ou às vezes até aquele caixa 2, aquela conta que o esposo não conhece, ou que a esposa não conhece, isso é infidelidade financeira. E trazendo isso à luz da palavra, pensando em infidelidade financeira, já está muito claro para a gente que isso é pecado. Assim, né? E eu queria trazer o versículo de Mateus 5,37, onde fala do sim, sim e o não, não. O que tem a ver isso com esse versículo com essa resposta? Tem a ver com a palavra. Então, quando você subir no altar, quando eu subir no altar, para declarar unidade com a minha esposa, eu estava ali firmando a minha palavra e fidelidade em todos os sentidos. Então, é muito importante que essa compra escondida, essa dívida ou esse caixa 2, que seja, não exista, porque isso não convém com aquilo que nós queremos, né? Infidelidade financeira não tem lugar em nosso meio. Então, é importante que, linkando com o primeiro ponto, através de um diálogo, haja transparência e verdade quando o assunto é dinheiro no casamento. E agora te fazendo uma outra pergunta, pensando na Bíblia, tá? À luz da palavra. Quando eu te falo a respeito de objetivos financeiros comuns e compartilhados no casamento, o que te vem à mente? Me vem um versículo de Amós 3, verso 3. Fala assim, ó: ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? Se nós fizéssemos uma enquete agora, para as pessoas que estão nos assistindo, fazendo essa pergunta, seria unânime a resposta. Claro que não. Não tem como caminharmos lado a lado se nós não estivermos de acordo. Deus tem sonhos para nós. Em Jeremias ele fala, bem sei os planos que tenho para vocês. Assim como nós temos um Deus organizado, que planeja as nossas vidas,
ele deseja que a gente também seja organizado como ele, porque ele fez a nós a semelhança dele. Pensando, é importante o casal ter objetivos comuns, a deixar aquela coisa de solteiro de os meus sonhos, os meus objetivos e passar a ser os nossos objetivos. Eu gosto muito, Alexandre, de uma frase que fala assim: um lar dividido não multiplica. E essa frase, ela me remete a uma matemática comum, que a divisão é o oposto da multiplicação. Se eu quero ter um lar que multiplique prosperidade, eu tenho que sonhar junto com o meu cônjuge. Então é muito importante termos sonhos, objetivos comuns, para que o nosso lar possa ser um lar de multiplicação e não de divisão. Ótimo. Você me fez uma pergunta no início, qual que seria o destino do casal que não tem diálogo? Completando aí essa pergunta, o casal ele aderiu à sugestão que nós demos lá na primeira pergunta que você me fez. Só que, olha o que aconteceu, eles começaram a dialogar. Porém, o problema aumentou, o clima esquentou e a pergunta que eu te faço é: como que nós podemos resolver isso? Não tem como pensar nesse tópico sem lembrar da palavra de Tiago 1,19, onde lá está escrito, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Embora esse versículo ele use uma relação de tempo, pronto, agora e tardio, depois, eu acredito muito que ele também se remete ao modo de como a gente faz esse diálogo, o modo como a gente faz essa conversa. Então, mais do que seria, porque você pode falar assim, poxa, então seja pronto para ouvir e tardio para falar, então estou chateado com uma situação que o meu cônjuge gastou que não deveria, vou conversar daqui 30 dias e aí já virou um mês, já perdeu o que deveria ter sido acertado. Não é essa a questão. Mas como eu vou falar? Como eu vou abordar? Né? E mais do que uma capacidade intelectual ou cognitiva de usar as palavras corretas, a gente precisa de discernimento espiritual. Sim. Que é o que você já citou aqui em um dos outros tópicos a respeito da importância da oração. De você falar com Deus para que o próprio Espírito Santo possa te guiar a maneira, o modo e o tempo de você tratar alguma coisa que de repente foi incorreta no meio do caminho, aí, no meio do seu mês, enfim. Então, para mim, fica muito cravado a necessidade de você orar. Se você não ora, você está muito mais vulnerável à carnalidade. Se você está vulnerável à carnalidade, você vai esquentar durante o diálogo em relação ao temperamento, ou vai falar uma palavra que não deveria ter colocado. Então, a oração ela é uma premissa importantíssima quando a gente fala a respeito de diálogo e de resolução de conflitos, da solução. Na verdade, todos os pontos que nós tocamos aqui se remete a buscar em Deus a solução. Nós temos estratégias, mas é o Senhor quem dá a resposta. Um prazer bater esse papo contigo. Deus abençoe você. Para você, eu quero profetizar a palavra de Provérbios 28, 20, que fala que o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o homem que busca enriquecer não passará impune. Então não se preocupe em enriquecer, se preocupe em ser fiel. E o Senhor certamente te acumulará de bênçãos. Deus abençoe vocês.